Boa noite. Eita, Boa noite. voltou. Energia. Aqui tá a frequência tão alta que deu até trabalho. E vamos lá para a nossa oração. Hoje, no nosso 17º dia. Estamos quase lá. Fechando os olhos, respirando. E vamos acolher mais uma bênção de Arcanjo Miguel. Respire lentamente, feche os olhos e sinta toda a luz chegar até você agora. Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço ao meu eu superior que feche a minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos da minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora, apelo ao Arcanjo Miguel da 13ª dimensão, que cele e proteja completamente esta sagrada experiência. Agora apelo ao Círculo de Segurança da 13ª dimensão para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora apelo aos mestres ascensionados e aos nossos assistentes crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isto, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original, infundido com a energia dourada de Cristo. Eu sou livre. 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 Eu, o ser conhecido como, diga seu nome. Nesta encarnação particular, por este meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e ou contratos de associação que já não servem ao meu bem mais elevado. Nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, período de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com estes contratos, organizações e associações às que agora renuncio, que cessem e desistam, e que abandone o meu campo de energia agora e para sempre e em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Para assegurar isto, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah, para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus.
Isto inclui todas as alianças que não honram a Deus como ser supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe essa liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente, e assim seja. Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus através do domínio do Cristo e a dedicar meu ser interior, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde este momento em diante em retroativo. Mas ainda dedico a minha vida, meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço, e todas as coisas que em meu ambiente ainda me servem, à vibração de Cristo também. Ademais, dedico o meu ser à minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu. Havendo declarado tudo isto, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio ser superior para que faça mudanças em minha vida para acomodar essa nova dedicação, e peço ao Espírito Santo que testemunhe isso também. Eu declaro isto a Deus, que seja escrito no livro da vida, que assim seja. Graças a Deus. Ao universo e à mente de Deus inteira e a cada ser nela contido, a todos os lugares onde tenha estado, experiência das quais tenha participado, e a todos os seres que necessitam desta cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim, qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Saint Germain, para que ajudem a testemunhar esta cura. Eu os perdoo por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu. O mais importante, eu me perdoo a mim mesmo por tudo o que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e o meu eu superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados. Curados e perdoados. Curados e perdoados. Todos estamos agora elevados a nossos seres crísticos. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta vibrações de dor, de medo e ira. Todos os portões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas, estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retome a mim agora em seu estado purificado. Uma vez que estas energias regressaram a mim, eu peço que estes canais, através dos quais se drenava a minha energia, sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade, e eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim, e eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isto se cumpre, e assim é. Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com seu selo
e que eu seja protegido para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador. Que assim seja. Eu dou graças a Deus, aos mestres ascensionados, ao comando Astar-Sheran, aos anjos e arcanjos, e todos os demais que têm participado nessa cura e elevação contínua do meu ser. Sela. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Kodosh, Kodosh, Kodosh. Adonai, Sebaiote. Bem, hoje, a nossa oração chega num trecho que eu acho muito especial, porque, aliás, gente, todos os trechos são especiais, todo dia eu falo isso. Mas é porque hoje nós vamos falar de dois mentores espirituais, para mim, são os meus mentores, né, que estão sempre aqui me guardando, me protegendo, e sei que alguns ainda não ouviram falar sobre eles, né, que é o nosso Metatron, e também ao Senhor Maitreya. O Senhor Maitreya, ele apareceu para mim a primeira vez que eu ouvi falar desse nome. Eu ainda. Eu, veio, né, o arquétipo dele, né, a imagem dele, veio Maitreya, e eu fiquei meio assim, eu nunca tinha ouvido falar. Nossa, mas, né, que ser é esse? Que entidade é essa? E aí, logo depois, alguns dias depois, eu começando a estudar, né, lá no comecinho de 2024, começando a estudar sobre a grande fraternidade universal, eu ouço pela primeira vez sobre o Maitreya, e dali por diante ele começa a ser cada vez mais presente, né, como meu mentor espiritual. E Metatron, ou Metatron, e o seu cubo, que está ali ligado diretamente na geometria sagrada, que sempre me acompanha também. Então, hoje nós vamos falar sobre o selo do Cristo e a libertação da dualidade, que são curas e soluções que esses grandes mestres nos trazem. No trecho da nossa oração de hoje, é o seguinte: eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade. Eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim. E eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isso se cumpra, e assim é. E eu trouxe também, assim, apesar do Maitreya não estar sendo citado nesse trecho da oração, ele é citado junto com o Metatron no trecho anterior, onde nós não falamos sobre ele, por isso que hoje eu trouxe essa reflexão também sobre ele aqui. Mas vamos lá. Hoje, então, nós entramos em um movimento profundo de libertação. A dualidade nos fez acreditar em uma separação entre nós e Deus, entre o bem e o mal, entre o passado e o futuro. Essa ilusão gera dor, medo e resistência. E eu quero trazer novamente aqui na memória que o medo, ele é a polaridade do amor. Algumas pessoas confundem que a polaridade do amor é o ódio. E, na verdade, não é. O ódio, ele é apenas ausência de amor. Então, se formos refletir por esse lado de ausência de amor,
isso significa que o ódio também é uma ilusão. Assim como a luz e a sombra, né? Então, a gente sabe que a sombra não existe, a escuridão não existe. O que existe é a luz. A escuridão é a ausência da luz. Então, desta forma, o ódio não existe. O ódio é a ausência do amor. Então, qual é a polaridade do amor? A polaridade do amor é o medo. Todas as vezes que temos medo, estamos nos sentindo não amados, não protegidos, não guardados. E o porquê que o medo é tão poderoso, gente? Porque o medo, ele é um dos princípios da separação. Quando eu sinto medo, eu me sinto desprotegida, desguardada, tanto na nossa condição de sociedade, né? Estamos ali inseguros, então nós não temos um policiamento, não temos uma segurança, estamos num lugar de perigo, e esse lugar de perigo estamos afastados de pessoas que possam nos proteger. Quando sentimos medo no relacionamento, estamos sentindo que não estamos sendo amados, protegidos e seguros pela pessoa que está no relacionamento. Quando sentimos medo na família, estamos também sentindo que não estamos sendo amados por alguém na família. Isso é muito importante porque a gente só consegue transmutar aquilo que a gente tem conhecimento. E aqui eu estou falando de uma das maiores dificuldades de perdão. Porque a maioria dos nossos medos estão ligados também a questões de fé, de crença, de esperança. E uma das grandes dificuldades que eu tive quando eu entrei, mergulhei ali na minha sombra, quando eu tive que enfrentar os meus piores pesadelos, é que eu senti muito medo pelo que eu estava passando, pelo que poderia acontecer comigo, acontecer com a minha família. E esse medo estava ligado à gravidade do trauma que aconteceu, onde eu me senti que Deus não me amava. Eu demorei muito para compreender isso, que eu tinha medo porque eu sentia que Deus havia me abandonado, que Deus havia esquecido de mim. Como que Deus poderia ter deixado que algo de ruim acontecesse com uma criança? Eu não consegui entender. Depois, conforme a gravação de, né, a gravidade de tudo que estava acontecendo na minha vida, naquele meu lápis do fundo do poço, eu olho e falo, tá, eu fui uma boa mãe, né? Fui uma boa filha, fui uma boa esposa, fui uma boa cidadã, fui coordenadora paroquiana, sempre fui uma empresária que sempre tentei fazer o máximo possível para tanto na lealdade com os meus fornecedores, mas para atender os meus clientes da melhor maneira possível. E ainda assim, eu estava enfrentando tantos problemas. Ainda assim, eu estava tão doente, ainda assim, a minha saúde mental estava despedaçada, ainda assim, a minha vida financeira estava caótica. Então, o que que eu fiz de errado para esse Deus que todo mundo falava que protegia, não ter me protegido? E aí, esse medo da escassez, o medo da doença, o medo de morrer, tudo isso começou a virar, né, a desmontar numa cascata de muito medo por não me sentir protegida por Deus, não me sentir amada por Deus. E quando eu volto na minha jornada de reconstrução, né, na minha busca terapêutica de me recuperar, onde eu digo, eu não posso morrer, porque eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho que reagir. E aí eu começo a minha busca para restaurar o meu casamento, restaurar a minha vida financeira, restaurar tudo na minha vida. Eu me dou de cara com um lado sombra meu, que foi muito complicado de lidar. Que foi quando eu descobri que eu tinha muita raiva de Deus. Quando a gente fala que é difícil a gente se perdoar, que o auto-perdão é muito difícil, é porque quando você dá uma cavadinha assim e tira
sabe? Tira o rótulo 1, rótulo 2, rótulo 3, problema 1, problema 2, problema 3, e você vai cavando, cavando, até descobrir a origem do que estava causando toda aquela caca. Eu dou de cara com isso. Eu olho para Deus e falo: putz, tu me largou na mão. Tô com muita raiva. Eu tô com muito medo. Minha vida está desmoronando. Minha saúde está precária. Porque você não me amou. Porque a mesma ausência de amor que eu sentia dos meus pais, lembrando que Deus também é pai e Deus também é mãe, eu projetei em Deus. Lembra que tudo é reflexo? A gente já falou sobre isso? A gente projeta no outro o que está dentro da gente. Então, gente, sinto muito, tenho que revelar uma coisa para vocês. Vocês projetam em Deus também. Só que, como ninguém fala que você também tem raiva de Deus, fica tudo mascaradinho. Porque o medo é ausência de amor. E a gente só pode transmutar e modificar aquilo que a gente reconhece na gente como sombra. Não sei vocês, mas eu estava fula da vida com tudo que estava acontecendo comigo. Eu não entendia por que eu fazia tudo certo e na minha vida dava tudo errado. Aí, no belo dia, eu descubro que sim, eu tinha que perdoar Deus. Por conta de Deus? Não, por conta de mim. Eu tinha que parar de projetar em Deus a minha falta de amor próprio. Eu sou a divindade, eu sou a centelha divina. Então, aquilo que eu sinto por mim, eu também sinto por Deus, porque a minha centelha divina é partícula de Deus. Quando eu não me perdoo, quando eu não me amo, quando eu tenho raiva de mim por ter deixado todo mundo me enganar, todo mundo me ferrar, e tudo aquilo que estava acontecendo desmoronando, achando que aquilo tudo era culpa e responsabilidade minha, eu estou automaticamente colocando tudo isso na conta de Deus, já que eu sou a filha de Deus, eu sou a centelha divina. Não existe separação, é tudo a mesma coisa. Então, quando a gente se perdoa, a gente também está perdoando a Deus. E aí o medo vai embora. Porque a gente compreende, a gente se ama e Deus também nos ama. E aí acaba a separação. Então, essa parte da oração, quando se coloca essa questão do medo e traz claramente que o medo, a dor e a resistência é uma ilusão. Ela é um reflexo daquilo que a gente está vendo dentro da gente. Então, eu me curo e curo o externo. Eu me perdoo e perdoo a todos. Eu me amo e passo a entender o que é amor incondicional. Ao pedirmos o selo do Cristo, reconhecemos a nossa essência divina e nos alinhamos à unidade. E junto a isso, recebemos também a força do selo de Miguel, que protege essa nossa frequência, essa nova frequência. Aqui não há mais luta. Só existe a verdade de quem realmente somos. Nós somos amor. Nós somos a luz. Nós somos centelha divina. E como ensinamento espiritual, eu quero acrescentar aqui para vocês, então, né, sobre os meus queridos mentores, Mestre Metatron, Arcanjo Metatron, alguns também chamam de Serafim. Para mim é o meu protetor, meu guardião. Ele é a ponte entre o céu e a terra. Metatron nos ajuda a quebrar a cadeia da dualidade e a lembrar que tudo é uno. Ele traz a geometria sagrada como uma linguagem de elevação, organizando o caos em ordem divina. Gente, Metatron, ele é tão importante que se a gente observar, ele aparece em vários filmes representado pelo cubo de Metatron, desde Transformers, Vingadores, vários filmes vão trazer esta configuração do cubo de Metatron como origem de criação. Essa origem de criação, esse poder de limpeza. Eu, por exemplo, trago Metatron em todas as minhas apometrias. Quando eu percebo que tem uma energia resistindo, eu invoco ali, ancoro o cubo de Metatron e assim dilui,
some. Tamanha potência da energia que tem esse cubo. Inclusive, o cubo também, né, para quem não sabe, é uma geometria sagrada para ancoramento terrestre, tá? Para ancoramento na Terra, do nosso chakra básico, é utilizado o cubo de metátomo. Aliás, a geometria do cubo. Agora, quando a gente traz o cubo de metátomo, aí o que tiver ali limpa tudo realmente, tá? Lorde Maitreya, Mestre Maitreya, Maitreya, Jesus Maitreya, ele é o instrutor do mundo. Maitreya é visto como o Buda do futuro, aquele que guia a humanidade ao despertar coletivo. A sua energia de compaixão sustenta o aprendizado espiritual e ajuda a humanidade a compreender o amor em sua forma mais pura. O que eu estou falando aqui para vocês em relação a esse perdão, a esse amor, muito disso, quem me ensinou foi o mestre Maitreya. E ele é realmente isso, ele é uma energia de puro amor. Quando ele se apresenta, né, quando eu sinto a energia, quando ele vem me ensinar, que é ele, além de ensinar, além de estar ali como mentor espiritual, o que ele ensina entra em cada partícula da nossa célula, você sabe, cada partícula do corpo, integra de uma forma que você começa a compreender aquilo de várias nuances. Porque é assim que Maitreya ensina. Maitreya ensina como um sopro, ele traz essa energia num piscar de olhos, realmente, ele entrega ali tudo que ele quer explicar e ensinar num tamanho de amorosidade, de compaixão, de generosidade, porque ele desce ao nosso nível de consciência para ensinar aquilo na nossa linguagem. E o interessante é que quando eu acesso uma outra informação, aquilo que ele ensinou também é reprogramado para aquela linguagem. Então, quanto mais eu aprendo sobre perdão, mais eu aprendo sobre amor próprio, mais eu aprendo sobre a centelha divina, mais essa reprogramação acontece. E eu entendo ainda mais profundo sobre esse amor, sobre esse aprendizado espiritual que o Maitreya traz. O selo do Cristo é a marca espiritual que nos ancora na consciência crística. Ele ilumina, cura e protege nossa essência, lembrando-nos que somos portadores da luz do Cristo interno. Já o selo de Miguel, se o selo do Cristo ele traz a iluminação, o selo do Miguel ele garante uma proteção. É como um escudo de luz azul que preserva nossa conexão com o divino contra as influências externas, mantendo o coração firme no propósito. O Espírito Santo, como testemunha, nós já vimos falar, já falamos sobre isso, ele confirma e sela energeticamente esse compromisso, sendo a garantia celestial de que esta libertação e esta unção realmente aconteceram no plano e na alma. Então, o dia de hoje é o ponto em que passamos da luta para a integração. Não precisamos mais escolher lados, somos chamados a ser plenos, protegidos e iluminados. O que eu tenho para acrescentar para vocês aqui é que eu sei que quando eu falo, né, sobre a minha espiritualidade, a minha forma de trabalhar, a minha mediunidade, fica parecendo, às vezes, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, que o que eu tenho é algo especial. E eu quero trazer para vocês que não é. O que eu tenho é uma busca, é um desenvolvimento, é um acesso aos meus 12 filamentos que eu fui conquistando, conforme eu fui estudando, conforme eu fui perguntando. Eu pergunto mesmo, sabe? Eu sento ali, quando eu falo que eu tenho aula com eles, não estou exagerando. Quando eu faço a minha medicina do cacau, por exemplo, e eu chamo um dos mestres e começo a perguntar coisas que, para quem estudou o kardecismo, está lá no livro dos Espíritos, aqueles bate-papo. Então, eu pergunto. Quando eu passo, quando eu estou fazendo uma constelação e eu vejo alguma coisa numa constelação, ou quando eu estou fazendo uma apometria e eu vejo alguma coisa, eu vou para o meu cantinho ali e pergunto: mestre, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Me ensina. Quando a gente vai orar, quando vocês forem orar, peçam, perguntem
Viu alguma coisa durante o dia que você não entendeu? Na hora da sua oração, pergunta. Principalmente vocês que já estão aí no caminho, né, já estão fazendo a medicina do cacau, senta ali, vai fazer sua meditação, e também para quem não está fazendo a medicina do cacau, mas faz a meditação e outros recursos, perguntem. Quando vocês forem dormir, invoca o seu eu superior. Como é que invoca o seu eu superior? Nesse momento em que estou conectada com a luz, eu invoco o meu eu superior. É simples. Agora que estou indo dormir, invoco o meu eu superior. Ou de vez em quando, você está muito cansado, você fala assim, eu superior, estou precisando de você. É assim, gente. É simples. A espiritualidade é simples. Simplesmente porque não existe a separação. Os seus mentores estão dentro do teu campo, estão com você. Ah, mas é o próprio Lorde Maitreya, Lorde Ganesha também me ensina muita coisa, Mãe Kuan Yin, são eles mesmos que vêm? Não, gente. Eles estão num nível de frequência que o nosso corpinho aqui, humano, matéria, não acessa. Quem vem são representantes, energias, consciências, a caixa desses seres. Porque nem eles conseguem descer em tal densidade e nem a gente consegue subir em tal frequência. E, sinceramente, a gente não aguenta energia. Que quando eu chego mais perto, quando eu vou, né, às vezes estou numa apometria, vou fazer algum trabalho e chego mais perto, a gente é tomado de um amor que parece que vamos explodir. Sabe quando você recebe a melhor notícia da sua vida, para quem já é mãe, assim, para quem já é pai, e assim você abre assim, aquele exame e você vê pela primeira vez, sabe? E você fala, nossa! E aquele amor te toma de um jeito. Multiplica isso por 10, por 20, por 50, por 100. Tem horas que eu vou orar, que eu estou dentro desses campos, que não dá para falar. Eu só fico quietinha ali, só chorando. Então, eu quero convidar vocês a viver essa experiência, a se permitir. Porque, para mim, eu tive que chegar no fundo do poço para começar a clamar. E aí entender como que essas energias funcionam. Então, não tem nada de especial que acontece comigo. Quem vai em retiros espirituais, né? Eu já participei de retiros também da Igreja Católica, e tem lá a hora da unção do Espírito Santo. O pessoal da Igreja Evangélica também já vivencia muito isso. É isso, gente. É só se permitir que o Espírito Santo venha. E o Espírito Santo está em todo lugar. Está na sua casa, está no templo, está na rua. Às vezes você pode estar sentado no banco de uma praça e simplesmente perguntar e pedir: olha, nossa, se sente, sabe? Miguel, por favor, me ensina. Quantas vezes vocês já perguntaram, já pediram para aprender com eles? Porque eu sou chata. E, sinceramente, eu não sei como que os meus mentores têm paciência comigo, porque eu pergunto as coisas mais aleatórias. E aí, de cada pergunta minha aleatória, vem ali uma grande lição, né? Uma grande lição de alma mesmo. Então, façam essa experiência, perguntem pelas coisas mais aleatórias. Desde como que uma pessoa consegue criar uma vaga no estacionamento, sabe? Ou como que se faz uma oração, como é que eu falo com você, como é que eu me comunico? O que acontece quando eu estou dormindo? Coisas desse tipo. Tá? Porque tenho certeza que vocês vão ter aí grandes ensinamentos e vocês vão criar essa relação, porque a gente está aqui para criar um relacionamento com a nossa espiritualidade. Tá? Então, por hoje eu vou terminar a gravação, vou continuar aqui com o pessoal para poder tirar dúvida. E quem está assistindo somente a gravação, está chegando no finalzinho, não perca a oportunidade, de estar pelo menos um diazinho aqui com a gente, para a gente poder também bater um papo e tirar as dúvidas, tá? Até amanhã.